E aí pessoal, aqui quem tá falando é a Ani, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser dedicado a Rama Meio. A gente já tá em 2025 e eu fiquei devendo esse vídeo pra vocês, mas antes tarde do que nunca, vamos para o vídeo falando de Rama. Eu vou comentar a respeito do mangá, do anime, certo? E das edições que vieram pro Brasil. E também pretendo fazer alguns comparativos com relação à edição, ao anime antigo e o anime novo, tá certo? Primeiramente, mostrar aqui pra vocês a minha coleção de Rama. Deixa eu ajeitar aqui essa Rama mulher. E antes que vocês me perguntem, essa aqui é uma figure da SH Figuarts que foi lançada há alguns anos atrás. Eu acho que talvez uns 6 anos atrás. Foi lançada toda uma linha, tem o Rama Homem, a Rama Mulher, a Kane, tem a Shampoo e tem o Ryoga, que hoje em dia é o mais raro de todos, gente. E assim, na época, eu até pensei em pegar as outras edições, essa aqui na verdade foi um presente, e acabou que eu peguei só a Rama Chan mesmo e não peguei o restante, tá? Mas quem sabe, eu não duvido que vai acabar tendo talvez um release dessa edição, porque Rama agora tá fazendo muito sucesso, felizmente, tá? Então apenas vamos aguardar. Bom, pessoal, primeiro, o que é Rama Meio, né? Vou dar um resumo bem breve, porque eu acredito que todos vocês já saibam. Rama conta a história do Rama Saotome, que é esse personagem aqui, que se transforma em mulher quando é molhado com água fria e com água quente volta a ser homem, né? Mesma situação do pai dele, que se transforma em um panda quando molhado com água fria e com água quente volta a ser o pai dele também, certo? E como que acontece essa situação com eles? Eles, na verdade, o pai do Rama, ele é de um estilo de artes marciais, que inclusive passa para o seu filho, né, que é o estilo Vale Tudo Artes Marciais. Então, eles meio que têm que estar preparados para todos os tipos de artes marciais, todos os tipos de oponentes que eles encontrarem. E o Rama, ele é treinado desde muito jovem, desde os 6, 7 anos de idade. Inclusive, o pai do Rama, ele meio que sequestra o próprio filho, né? Ele pega o filho dele, vai embora com ele, né? Deixa a esposa sozinha e para poder, que ele diz que vai transformar o filho dele em um grande homem, né? E daí a esposa dele depois inclusive vai aparecer na história, enfim. Mas aí o que acontece é que eles vão fazer um treinamento intensivo na China e lá eles encontram as fontes termais amaldiçoadas, né? E daí temos o guia das fontes, que ele começa a fazer uma explicação, né, que eles não podem fazer o treinamento ali e tudo mais. Inclusive ele é bem, gente, o guia, ele é bem caricato assim, chinês, mas é uma sátira, tá? Rama tem muito disso, brinca com esse tipo de coisa. E o guia, ele é bem caricato chinês mesmo, assim, de como que era representado na época. Mas é apenas uma brincadeira da Rumiko, tá? Deixa eu ver se eu encontro a cena aqui enquanto eu falo. E aí o que acontece? Esse guia explica pra eles, né, que eles não podem fazer o treinamento ali. Aqui o guia. Só que mesmo assim eles não dão ouvidos, deixam o cara lá falando sozinho e começam o treinamento, né? E as fontes amaldiçoadas, elas são exatamente diversas poças bem fundas, como vocês podem ver, né? Onde cada animal, ser, pessoa, enfim, acabou se afogando em uma. E o guia tenta explicar isso para eles, mas eles continuam não dando ouvidos, né? E ele diz, olha, que é perigoso, não dá para fazer o treinamento e tudo mais. E mesmo assim, o Rama e o pai dele vão para poder fazer o treinamento lá. E daí, o pai do Rama, num descuido, né? O Rama consegue dar o primeiro ataque e daí ele cai na fonte do panda afogado, se transformando em panda quando ele retorna, né? E em seguida ele joga o Rama em outra fonte que cai na fonte da garota afogada, que é a Nyanitiwan, que se torna uma garota, né? E daí, gente, aí é só o início do início da história, né? E o Rama e o pai dele, a ideia deles era realmente inicialmente ter como foco voltar ao normal, porém o pai dele, o Gema, prometeu o Rama para uma das filhas de um grande amigo dele que tem um dojo, né, o Dojo Tendo. E aí ele precisa voltar para o Japão com o Rama assim mesmo, para poder
cumprir a promessa dele do noivado, né? E aí nós conhecemos as 3 filhas do Senhor Tendo, que são a Kazumi, a Nabiki e a Akane, né? Elas são, assim, totalmente diferentes de personalidade. A Kazumi, que é a mais velha, né? Ela é super meiga, ela cuida de todo mundo. Ela é como se fosse uma mãezona mesmo. A Nabiki é meio que uma sociopata capitalista, que só quer saber de conseguir dinheiro da forma que der, né? Mas ela é super divertida e engraçada. E nós temos a Akane, que é a filha mais nova, né? Perdão. Ela tem a idade do Rama. E ela é, digamos, a pretendente mais provável para assumir o dojo, né? Só que, lembrando que isso é uma história dos anos 80, né? Para a Akane assumir o dojo, ela precisaria se casar, né? E aí ela é muito forte, né? Ela não quer saber de casamento nem nada. E ela quer simplesmente ser uma artista marcial, né? Ela é muito boa nisso. Contra todo mundo que ela luta, ela geralmente consegue vencer, menos do Rama, né? Aí nisso ela conhece o Rama em forma de mulher e ela acha realmente que ele é uma mulher, né? Até ela acabar encontrando ele no banheiro, né, gente? Isso é muito comum no Japão, as pessoas tomarem banho juntas e elas mandam, né? A Kazumi diz para o Rama, ainda em forma de mulher, não sabia que ele virava homem, diz para ele que ele pode tomar banho e depois avisa para a Akane, né, que ela também pode, que a Rama já estava lá no banho. E acaba que a Akane vê algo que ela não acaba vendo, que o Rama, na verdade, é um homem, né? Enfim, daí a história começa, né? Eles dois acabam meio que ficando noivos contra gosto, né? Porque eles a início não gostam um do outro, mas com o tempo eles vão desenvolvendo aí um relacionamento, né? Ele acaba se apaixonando por ela aos poucos e ela por ele também, tá? E a história, a início, gira em torno exatamente da gente ver tanto o amadurecimento do Rama, da Akane e de alguns outros personagens, como também o fato do Rama tentar voltar a ser homem 100%, né, que é uma coisa que ele quer fazer. Só que em meio a tudo isso, acabam aparecendo outros personagens que se transformam também, porque seguiram o Rama por algum desentendimento ou com o pai dele ou com ele, e daí essas pessoas passam por um processo de transformação, se virando animais e etc. E isso atrasa um pouco a ideia inicial dele, que era voltar para a China para virar homem 100%, tá, gente? E assim, dei uma premissa bem básica aqui da história. A história vai muito além disso, tá? A gente conhece muitos personagens e um ponto que eu acho muito interessante das obras da Rumiko, em especial em Rama Meio, é que ela consegue criar personagens muito diferentes um dos outros, né? Tanto a personalidade quanto o jeito de agir, tornando eles totalmente únicos, gente. E assim, eu particularmente acho que não é todo autor que consegue fazer isso com a maestria dela, porque em Rama a gente tem claramente mais de 30 personagens e todos eles você acaba ou se afeiçoando, né, ou pelo menos conseguindo distingui-los em qualquer meio que você encontrar, tá certo? Então assim, a Rumiko, inclusive para quem não sabe, é a minha autora favorita. Ela escreveu Inuyasha, Mais Onikoku, Urusei Yatsura, Rama Meio, né? E ela é bastante famosa no Japão, porque a maioria das obras dela emplacaram, serializaram, né? Não só o anime, mas o mangá também, tá certo? É importante falar isso porque a gente está falando aqui de uma história que saiu nos anos 80. E, infelizmente, o Japão, ele é um país muito patriarcal, certo? Não só o Japão, né? Outros países meio que tentam esconder isso, dizer, nós somos igualitários, na verdade não são, mas o Japão, digamos que as mulheres sofrem muito lá, certo? Assim, hoje em dia tem dado uma diminuída, mas ainda não é tão fácil quanto algumas pessoas pensam que é. E nos anos 80, isso era muito mais agravante, certo? Assim, era muito pior do que é hoje. E mesmo em meio a tudo isso, a Rumiko, ela conseguiu emplacar, serializar, né, e ficar muito respeitada no meio dos mangakás, certo? Que saíam na época. Inclusive, nessa época,
saíam obras como Dragon Ball, né? Saíam obras como Hokuto no Ken. Então, assim, digamos que ela conseguiu passar por muitas barreiras, o que eu admiro muito, tá? E Ranma Meio, com poucos volumes, ele já ficava ali no top 1 da Shonen Sunday, certo? Semanalmente as pessoas realmente queriam acompanhar a história. Um ponto importante também de falar para vocês é que Ranma, ele não é episódico, né? Nós temos ali um crescimento da história, realmente acontecem coisas que vão afetando no final, né? Mas ele também não é como um Inuyasha da vida, como um Naruto, que você tem ali o início, meio, fim, e você precisa acompanhar todos os acontecimentos para chegar no final, certo? Então, caso vocês forem ler Ranma, lembrem-se disso, que a gente tem aqui uma história, que se você pegar, por exemplo, algumas edições específicas, tem algumas partes da história que elas realmente são bem episódicas, certo? Um exemplo, por exemplo, nós temos 6 capítulos contando a história de uma roupa que acaba passando por um feitiço e essa roupa aprende artes marciais. Entende? E aí, se você pegar esses capítulos para ler, você vai conseguir acompanhar, não vai precisar ler desde o primeiro volume para entender, entende? Então, é interessante vocês ficarem sabendo disso, né, para poder não ser pegos de surpresa, mas ao mesmo tempo, a Rumiko, ela consegue sim manter uma linearidade na história até ela chegar ao fim, né? Ranma Meio tem ao todo 38 edições, certo? Eu coloquei aqui para vocês verem a minha coleção Tankō, trazida pela editora JBC. Nós temos, eu sempre gosto de deixar uma capa aqui aparecendo, né? Mas nós temos aqui vários gemas fazendo poses de artes marciais, certo? Até o último volume, que é o 38. Eu também tenho essa edição japonesa, Tankō normal, que foi aqui, saiu obviamente no Japão, né? Foi a primeira edição que saiu. E essa edição, gente, ela tem uma particularidade que eu acho interessante, que é que muitas artes que não vieram para o Brasil, que inclusive é por isso que eu fui atrás de conseguir essa edição à época, elas nunca vieram para o Brasil, mas nessa edição aqui nós temos acesso a essas artes, tá? Assim é como é o mangá, certo? A capa preto e branco. Antigamente isso aqui era muito comum, né? Essa edição é bem antiga, de 89. Então, algumas coisas tem que relevar, certo? E eu tenho a coleção completa dessa edição, uma das minhas favoritas. E aqui a gente tem, por exemplo, a arte brasileira, né? Nós temos aqui a edição brasileira e a edição japonesa, né? Vocês podem ver que tem uma diferença de tamanho. A edição japonesa, ela é claramente menor, porque a ideia de um mangá, pelo menos, né, você conseguir ler em qualquer lugar. E por isso que eles têm esse tamanho, assim, realmente rende, que é para você conseguir levar na bolsa, enfim, para ler onde quiser, tá? E aqui no Brasil, a gente tinha um formato de capa espelhada, que era basicamente a capa repetida na frente e no verso, tá bom? Como vocês podem ver, ó, certo? E assim, era a lombada com o gema. Já a edição japonesa, né, nós tínhamos sobrecapa para proteger, né, uma jacket. E aqui tínhamos artes especiais, tá, gente? Ó, essa aqui, a arte da frente, belíssima, né? Bem parecida com a nossa, mas a nossa veio mais simples, a japonesa é mais completa. Aqui, uma arte do Ranma, inédita, né, com o precinho aqui, ó. E aqui dentro nós temos mais 2 artes exclusivas, gente. Isso segue em todas as edições, tá? Todas as edições de Ranma, elas são assim. E assim, essa coleção aqui em especial é meu xodozinho, assim, eu adoro essa edição japonesa, tá? Mais uma edição que eu vou mostrar pra vocês é a edição número 2. Olha só que linda essa capa. Linda. Uma arte diferente na parte de trás e também nas orelhas, artes colorizadas diferentes também, certo?
Essa edição aqui, se eu não me engano, também é de 89. Enfim, com relação às edições que vieram para o Brasil, nós temos ao todo 2 edições, tá? Ranma Meio veio para o Brasil primeiramente no formato americano, né? Que a Animangá, ela tentou trazer com poucos capítulos, acho que tinha cerca de 3 capítulos cada, né? Tem um vídeo aqui no canal que eu mostro para vocês toda a minha coleção da Animangá. É o segundo vídeo do canal, vou deixar aí nos cards para vocês assistirem e verem todas as edições. E esse formato acabou que não deu certo, primeiro porque precisava literalmente transfigurar todo o mangá, porque a leitura era ocidental, né, da esquerda para a direita. E daí todo o mangá ficava invertido, tinham poucos capítulos e acabava que ficava muito dependioso das edições, assim, cada 3 capítulos criar uma edição nova, a coleção ia ter mais de 100 volumes tranquilo, certo? Tranquilamente. Sem falar que eles escolheram um formato muito grande, um formato assim de magazine mesmo, e não, gente, não rolou, não deu certo, né? A início foi bem interessante, porque tanto o estilo das capas foi feito com uma qualidade muito boa, como também o material utilizado, né, era papel crochê e tudo mais, mas eles tiveram que desistir da coleção, né? Então a gente tem aí no Brasil cerca de 30 volumes da edição da Animangá. Vocês verem lá meu vídeo, vocês vão ver esse detalhe, tá? Daí, em meados ali de 2008, 2009, nós tivemos essa edição aqui, trazida pela editora JBC, né? Na época, olha só o preço, era R$10,90. Pode parecer barato, gente, mas era caro, tá? Me lembro que essa época aqui foi a transição de preço. A gente passou assim, eu não me lembro se era 4 e pouco, 5 e pouco, passou assim para R$10,90. E todo mundo ficou muito chateado com isso, né? Saiu por esse preço Ranma, saiu Death Note, enfim, diversas edições. E ela vinha em papel jornal, certo? Que era o papel que era utilizado nos mangás na época, tá? A minha ainda bem, tá bem conservada. Enfim, veio nessa edição, certo? E aí, hoje em dia, infelizmente, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, é uma edição rara, né? É difícil de conseguir essa coleção. Tem alguns volumes que são muito, assim, quase impossíveis mesmo. Só se você comprar a coleção completa, né? E, bom, eu sou muito feliz por ter essa coleção. E aí, gente, outra coleção que eu não tenho completa, eu só tenho o volume 1, é essa aqui, que é uma coleção 2 em 1, né, lançada aí pela Viz Big Media. Ela é americana, certo? Eu não sei se essa coleção, essa edição aqui, ela teve... Deixa eu afastar um pouquinho essas edições aqui. Eu não sei se essa edição aqui, ela teve a versão japonesa, americana, de outros países. Eu sei que essa minha aqui é a japonesa, eu sei que ela saiu nos Estados Unidos também, tá? Eu vou tirar aqui do saquinho para mostrar. Daí aqui nós temos essa edição, né, que saiu no Japão, eu acredito que nos Estados Unidos também, como eu estava comentando com vocês, e em alguns outros países, gente, mas aqui no Brasil não. Porém, fica aí a dica para a editora JBC trazer essa edição nesse formato, que ela é muito bonita. Olha só, aqui a gente tem o Gema Saotome, aqui nós temos um obi, que eu inclusive já expliquei em outro vídeo, né, sobre detalhes, anatomia de um mangá. Vou deixar aí nos cards para vocês. E aí, gente, a gente conta com a edição de uma qualidade assim, sem igual. Olha só que coisa mais linda. Ela tem verniz localizado. Acho que eu já mostrei essa edição aqui no canal umas 2 vezes. E ela tem um ponto que eu acho bem interessante de comentar, que ela faz par muito bem com a edição trazida pela editora JBC de Inuyasha, gente, que é da mesma autora, né? Nós temos páginas coloridas. E daí a gente tem 2 volumes em um só, certo? E ainda tem algumas curiosidades aqui no final. Enfim, essa edição aqui é belíssima. Eu acho que vale muito a pena se a editora JBC quiser trazer algum dia, né? O que eu acredito que vai acabar acontecendo, tá?
Daí eu decidi pegar o volume 1 de Rama da Animangá pra mostrar pra vocês também. Olha só. Gente, olha só a qualidade dessa edição. Pra época, isso aqui é uma qualidade muito, muito boa, tá? Tinha algumas propagandas, né, de outras edições, de outras coleções, enfim. A gente tinha algumas informações sobre os personagens, um resumo, um papel de qualidade muito boa, certo? As primeiras impressões não foram tão boas, tá? Essa aqui minha, inclusive, é uma das primeiras impressões. Vocês veem que basicamente tá bem esticado, né? Tá bem esticadão. Mas as outras ficaram muito, muito boas, tá? Se vocês verem o meu outro vídeo, vocês vão entender. E aqui tínhamos propaganda. E assim, o mangá de Rama veio nesses dois formatos. Tem o formato que eu mostrei pra vocês, que é o 2 em 1, que vale muito a pena, né? E eu tenho também, aqui como vocês podem ver, eu tenho a coleção completa de Rama, edição japonesa. Ela tá aqui nessa parte aqui da coleção por enquanto. Geralmente eu coloco mais acima, mas daí eu coloquei aqui, né? E nós temos a diferença que temos diversos roxinhos da Rama Mulher, né? Diferente da edição de brasileira, que é o Gema. E bom, gente, falando agora a respeito do anime, né? O mangá tem 38 volumes, como eu já falei pra vocês. O anime, o antigo, tem 143 episódios, né? Incluindo alguns, se eu não me engano, são 7 OVAs que tem ao final, com músicas inéditas, certo? Cada OVA teve uma opening e uma ending inédita, o que é muito raro. Hoje em dia, inclusive, não se faz mais isso. Mas Rama, ele tem essa particularidade. Nós temos aí ao todo 7 temporadas, mais esses OVAs com openings e endings só para eles, né? Exclusivas. E assim, na década de 80, gente, a gente tinha muita obra com o tema de artes marciais, né? Muitas obras com essa temática, porque é o que estava fazendo sucesso na época, né? A gente estava ali com alguns artistas marciais e tudo mais. E Rama, na verdade, ele é uma sátira ao gênero, né? A Rumiko, ela foi muito corajosa, digamos assim, em pegar o tema que estava em alta no Japão e no mundo e acabar satirizando a temática, né? Tanto que o Rama e o pai dele, eles lutam o estilo Vale Tudo de artes marciais. Por que ela já botou esse tema, que eu acho muito interessante? Para que a criatividade dela não fosse bloqueada em nada. Porque se você pensar a um modo mais geral, artes marciais é basicamente duas pessoas ali fazendo o processo de luta, né? Lutando e tudo mais. Mas quando você coloca que o estilo de artes marciais do Rama e do pai dele era o estilo Vale Tudo, você pode imaginar de tudo, gente. E Rama, nós temos pessoas que lutam com ginástica rítmica, nós temos pessoas que lutam de diversos estilos diferentes, entende? Que misturam estilos, enfim. E isso foi muito inteligente da parte da Rumiko, porque isso não causa um bloqueio criativo para ela. Eu acho que foi a sacada perfeita, sabe, para ela iniciar Rama. Eu quero escrever uma sátira do gênero de artes marciais, mas como que eu posso fazer com que não me dê um bloqueio? E aí quando ela bota estilo Vale Tudo, é sobre isso, entendeu? E daí tem uma personagem que ela vai lutar artes marciais com o Konomiyaki, entende? Que tipo é comida. Então assim, literalmente é muito, muito criativo. O Rama Meio é super criativo, já ganhou vários prêmios justamente por conta disso, tá? E daí eu quero falar também um pouco a respeito dos animes, tanto o antigo quanto o novo. O antigo, eu assisti os 143 episódios, mais todos os OVAs, e eu gosto muito dele, certo? Se eu não me engano, são 2 filmes também, tem 2 filmes e também são bons. Só que o Rama antigo, ele, além de terem muitos episódios, né, para quem hoje em dia é mais difícil o pessoal ter tempo, ele teve uma quebra no estilo gráfico, né? A gente assiste ali 2 temporadas com um estilo que eu acho perfeito, para mim é o estilo mais bonito de animação de Rama, é a primeira e a segunda temporada, é muito, muito caprichada, inclusive. E daí a gente
teve uma mudança de estúdio. E quando mudou para esse estúdio mais barato, teve uma mudança muito grande no estilo gráfico, né? Tanto que eu, particularmente, eu não gosto do estilo gráfico. A partir da terceira, quarta temporada, eu acho que fica meio feinho, certo? E tiveram muitos fillers também, certo? O Rama, ele é uma particularidade porque eu acho que os fillers, como eu já expliquei, que Rama ele tem algumas coisas mais episódicas, os fillers, eles não se tornam chatos. Eles são bem feitos, eles têm um bom encaixe na história, uma boa construção. Então, mesmo você assistindo o filler, você vai se divertir, você vai se entreter e tudo mais, certo? Não é um filler, digamos que passável, que você não vai aguentar assistir. Ele é super tranquilo de assistir. Só que tem um ponto que, em relação ao anime novo, né, eu prefiro o anime antigo, que é uma coisa que eu senti falta, né, eu assisti já toda a primeira temporada de Ranma Meio Remake, né, que inclusive no início estava sendo dito que era Ranma Meio The Movie, eu não entendi porquê, mas todo canto era Ranma Meio The Movie, e aí eles consertaram, né, botou Ranma Meio Remake, enfim, e uma coisa que eu sinto muita falta no remake são as músicas, gente. As músicas do clássico, se vocês colocarem aí Ranma Meio Soundtrack, vocês vão ver. As músicas do clássico são incríveis. Tem uma música que é do Hamida Akane, que ela é linda. É uma das minhas músicas favoritas até hoje. De 2007 pra cá, que foi quando eu assisti o anime, né? Ela é uma das minhas músicas favoritas de todas as trilhas sonoras de anime. E assim, eu sinto que o clássico, ele era mais dramático também. Tinham algumas partes específicas dos personagens que, por exemplo, eu vou comentar a respeito de um episódio, tá? Quem não tiver assistido pode pausar o vídeo aqui e depois vocês assistem. O episódio em que a Shampoo aparece, né? E daí ela apaga a memória da Akane. Esse episódio, no antigo, ele é muito mais dramático, sabe? Ele tem a trilha sonora ali super bem construída, colocada no ponto perfeito, e você realmente fica tenso pela situação da Akane. Já o novo, eu fiquei aguardando alguma música, porque a Shampoo ela tem uma música feita só pra ela, certo? E não tinha trilha sonora. Eu não sei por que eles decidiram não usar, talvez, a trilha sonora antiga, ou tentar, talvez, trazer um refresh pra ela, ou fazer uma trilha sonora nova, não sei por quê. Mas isso é uma coisa que eu senti muita falta, de verdade, porque as músicas de Ranma Meio são muito lindas. E eu não digo só openings e endings, eu digo realmente o instrumental é lindo, 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 lindo. E tinham músicas específicas para cena de batalha, sabe? Tinha música específica para cada personagem. Tinha uma música para o Ranma e para a Akane, sabe? Para o casal. Nossa, gente, era perfeito, sabe? Outra coisa que eu percebo uma diferença é a parte gráfica. Eu acho que tá muito bonita no novo, de verdade. Só que eu percebo que deu uma infantilizada. Se vocês pegarem os episódios antigos de 89, vocês vão ver que o estilo gráfico ele é mais adulto, certo? Nesse aspecto ele é mais parecido com o mangá. Não, eu não tô falando só pelo fato de aparecerem ali algumas vezes Ranma sem blusa, tá, gente? Mas eu digo no fato realmente do estilo dos personagens, sabe? Até o fato, talvez, da Ranma mulher ela ter o cabelo vermelho e não rosa, deixou um pouco mais acessível para o público adulto. Eu sinto que a animação nova, ela deu uma infantilizada. Eu acho que a parte que mais me incomodou foi a questão dos olhos da Ranma mulher. Eu já comentei isso no outro vídeo de análise e remake e react da primeira opening. Eu comentei lá que eu dei uma estranhada nos olhos da Ranma mulher mudar também, sabe? Ela fica com o cabelo rosa e fica com os olhos rosa. Só que no mangá, a início, eu acho que a Rumiko não queria que a Ranma mulher mudasse de cabelo, só que depois ela mudou de ideia. E daí, cada uma das lombadas, a gente tem a Ranma com uma cor de cabelo diferente. E nas lombadas,
ela tem tanto o cabelo quanto os olhos da mesma cor, tá? Por exemplo, se ela tiver com cabelo rosa, ela vai estar com o olho rosa também. Olha só, eu tô exatamente com a edição aqui, com a lombadinha com o cabelo rosa, o olho rosa também, certo? Porém, quando você pega a edição, você vê que ela faz muitas vezes a rama mulher de cabelo preto ou vermelho. E os olhos estão azuis, porque os olhos do rama são azuis, né? Azuis acinzentados. Então, assim, eu acho que pra mim isso é um ponto pro clássico. Eu acho muito estranho a rama mulher ter os olhos rosa, sabe? Eu acho que fica meio lúdico, mas ao mesmo tempo eu entendo que a ideia talvez tenha sido essa, né? Pra mostrar que aquela pessoa não é daquele jeito, é um homem, e aí quando acontece a magia, ela vira mulher. Só que o que me leva ao ponto de tipo, se fosse o caso, se por conta de ser algo mais lúdico e etc., o panda também devia ter outra cor, entende? Porque tecnicamente ele é um panda normal, um preto e branco, entende? Só que no mangá às vezes tem essas brincadeiras de cores, né? A Rumiko gosta muito de brincar com aquarela, às vezes ela bota o panda azul, verde, rosa, enfim. Só que isso eles não botaram no anime, né? Mas é só um ponto, assim, é uma opinião minha, certo? Eu particularmente, eu preferia, podia até ter o cabelo rosa, como tá agora, mas eu preferia que os olhos da rama mulher continuassem azuis, como são o clássico, tá? Eu ouvi algumas pessoas dizendo também que botaram a rama com o cabelo rosa porque ela usa roupa vermelha e fica muita coisa, muita informação vermelha, né? Como vocês veem até na minha figurinha aqui, né? A blusa é vermelha, o cabelo é vermelho. Mas assim, gente, sendo bem sincera, na época isso não me incomodava e eu acho que pro público de agora também não ia incomodar, tá? Olha só. Eu acho que não ia incomodar. Anyway, né? Só que a questão das cores, a Rumiko, ela brincava com todos os personagens. Em especial, todos os personagens que viravam alguma coisa, ou algum bicho, algum animal, ou alguma pessoa, né? Tanto, por exemplo, né, a gente tem, ó, diversos personagens tinham mudança de cor de cabelo, certo? E isso era com todos esses que mudavam, né, que sofriam alguma mutação. Essa aqui tá bem mais parecida com a do anime novo, né? Mas enfim, se fosse pra eu chutar a questão do anime, né, se fosse pra eu escolher, em alguns pontos, né, a questão do instrumental, eu prefiro o antigo. Em questão do estilo gráfico, eu fico dividida, porque eu gosto muito do clássico, até a segunda, terceira temporada. Depois eu simplesmente eu assistia porque eu queria acompanhar a história, eu queria ver o que ia acontecer, sabe? Com o tempo eu meio que me acostumei, e algumas vezes eu até achava bonito o gráfico, mas outras vezes não. Nesse aspecto, eu vou dar um ponto pro novo, por conta de que eu acredito que vão tomar mais cuidado com essa parte gráfica, né? Vão fazer algo mais bem acabado, até porque não só os fãs antigos, mas os fãs novos, né? Rama Meio tá conseguindo conquistar uma nova, digamos assim, uma nova geração de fãs, certo? E eu, inclusive, no meu outro vídeo eu comentei a respeito de um possível cancelamento de Rama Meio por conta de algumas questões, né? Eu expliquei lá pra vocês que Rama é uma obra dos anos 80, então algumas coisas tinha que sim passar batidas, as pessoas não tinham que levar tão a sério, certo? Iam ter que ir mais pela diversão, pra esperar, pra aproveitar a história. E felizmente, eu estava errada, felizmente. As pessoas gostaram muito de Rama. Ultimamente, inclusive, eu tenho recebido muitas visualizações nos 2 primeiros vídeos do canal, que são de Rama Meio. Se vocês quiserem assistir após esse, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição, tá? O primeiro vídeo é mostrando a minha coleção completa de Rama da JBC, e o segundo é mostrando a minha coleção da Animangá, falando curiosidades, etc. E assim, gente, o que eu posso dizer a mais é que, em relação ao clássico, eu tô gostando bastante da animação. Ele realmente deu um refresh, né? Conseguiu atrair um público novo, né? Eu vejo que muita gente que não fazia nem ideia da existência de Rama, ou mesmo aquelas pessoas que eu tentava convencer a assistir, ó, fazia muito tempo, e não queriam assistir, porque achavam que não ia gostar,
mas acabaram que gostaram do remake, gente. E assim, já se interessam por ir atrás do mangá, ir atrás de assistir os episódios mais antigos, né, para poder ver, fazer um comparativo e tudo mais. E eu fico muito feliz com isso, sabe? Eu sei que muita gente, tem gente que diz assim, a gente tem o remake de uma obra, agora vão aparecer fãs modinha, etc. Eu não penso dessa forma, eu acho que quanto mais fãs, melhor. Para nós, que somos fãs há muito tempo, é excelente, gente. Porque, por exemplo, a chance de vir um novo mangá de Rama, numa edição mais nova, bonita, etc., é muito maior. Né? E outras coisas também, como merchandises, como, sei lá, camiseta, figure. Gente, é sério, vocês não fazem ideia de como eu queria a coleção completa dos figures de Rama, mas acabou que eu não peguei. E por mim tudo bem, eu não sou muito fã de figures articulados, mas os de Rama eu gosto muito, né? E eu já vejo algumas peças sendo vendidas, né, de figures novos que vão sair. Então, digamos que para nós, fãs antigos, também vai ser excelente. E, sendo bem sincera, eu sou o tipo de pessoa que quanto mais gente gostar daquilo que eu gosto, melhor, certo? E eu adoro falar sobre as obras que eu amo. E uma delas é Rama Meio, né? Enfim, gente, eu acho que esse vídeo já tá muito comprido. Eu não pretendo fazer edição porque eu quero realmente, assim, lançar um vídeo como se eu estivesse conversando com vocês a respeito de Rama, né? Falei um pouco aqui de curiosidades da obra, do mangá, do anime, né? As edições brasileiras, edições de fora, edição que pode vir. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos a respeito da temática, coloca aí nos comentários, tá? Não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e também, gente, clica no botão hypar, que ajuda muito o canal a crescer e esse vídeo ser enviado para mais pessoas, trazendo mais fãs pra gente e, quem sabe, a maior possibilidade da gente ter o mangá novamente aqui no Brasil, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta comigo aí nos comentários o que é que vocês estão achando de Rama Meio, vocês estão gostando? É uma obra incrível, né? Eu sei. É isso, gente. Obrigada para quem assistiu até aqui. Mata, né? E até o próximo vídeo.